Bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo, quadro de entrevistas do nosso podcast IFCE no Ar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rebeca Casemiro e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, aquele que quanto mais a gente fala, mais coisa tem para falar. Um assunto que não se esgota. E o nosso tema é saúde emocional e ansiedade. A nossa convidada é a psicóloga Caroline Cabral, ela que é especialista em desenvolvimento humano e psicodrama, mestra em saúde da criança e do adolescente, doutoranda na linha Espiritualidade e Saúde, faz parte do grupo de estudos em educação emocional e atualmente é diretora de assuntos estudantis aqui do IFCE. Carol, obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast IFCE no Ar. O prazer é meu. Obrigada pelo convite. E realmente a ansiedade nunca se esgota. Então, vamos entrar logo no assunto, né? Carol, é possível definir a ansiedade? A ansiedade é uma doença? Como é que a gente coloca em termos assim, ansiedade? A ansiedade, ela é um sentimento e ela faz parte da nossa vida. Eu gosto de chamar de ansiedade quando a ansiedade ela é boa. No sentido não que ela seja boa, porque é claro que ela nos causa um desconforto, mas ela existe por um motivo. Então, se eu tenho algo no outro dia, por exemplo, ontem, eu sabia que eu ia gravar o podcast. Então, é claro que eu fico ansiosa no sentido de me preocupar, de fazer alguma leitura, pensar no que eu vou falar, separar o que é importante. Então, a ansiedade ela me move para me preparar para algo que é importante. A questão é que, às vezes, ela fica tempo demais e tem uma intensidade além. Então, o que seria uma ansiedade patológica, ou seja, uma ansiedade ruim? Eu venho aqui e não consigo estar aqui porque eu estou muito nervosa. Meu coração acelera demais, eu fico suando frio, dá um branco e eu não consigo fazer o que eu me propus a fazer. Então, isso sim é uma ansiedade patológica. Mas a ansiedade em si, ela deve estar presente na nossa vida e ela é uma preocupação. Então, assim, você pincelou aí que é possível falar que a ansiedade é boa, né? Sim. Então, até que ponto ela pode ser positiva? Pronto. A gente tem que atentar para alguns sinais. Só lembrando assim, existe a ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando da ansiedade que está presente no dia a dia, vem e passa, assim como qualquer outro sentimento. E aí, a gente tem o transtorno, as síndromes ansiosas, que aí a gente vai falar do transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo, uma fobia social, transtorno do pânico. Então, tem várias nuances das síndromes ansiosas. Quando ela está presente a maioria dos dias, durante pelo menos 6 meses, e ela começa a provocar uma alteração em toda a minha rotina, começa a alterar tudo que eu faço, eu paro de fazer as coisas, eu não consigo comer, eu como demais, eu perco meu sono. Como eu disse, eu tenho sinais físicos também, eu não consigo realizar uma atividade porque eu estou tão ansiosa que eu posso até inclusive desmaiar. Então, aí sim, você precisa procurar uma ajuda profissional para ver o que é que você pode fazer. Certo. Aí são os casos de quando a ansiedade é negativa, né? Exato. Eu preciso me preocupar com ela nessas situações. Sim, uma preocupação tão crônica que você não consegue fazer mais nada. Porque a gente tem que pensar que a ansiedade é diferente do medo. Elas já, às vezes, são confundidas. A ansiedade é uma fantasia em relação ao futuro, que eu não sei se vai acontecer ou não. Então, eu me projeto para o futuro e me preocupo com ele. O medo é de algo concreto. Então, se eu estou passando na rua, está escuro à noite e eu vejo alguém e eu posso achar que essa pessoa pode me fazer mal. Aí eu senti o medo. Então, o medo é baseado no concreto e a ansiedade vai sempre ser baseada na fantasia. Mas aí, quando ela está demais e prejudica a minha vida, aí sim ela é patológica, ou seja, ruim. Todos nós, então, temos ansiedade, Sim. Né? Embora a gente escute muita gente falar eu tô ansioso, tem sido frequente essas afirmações. Isso não é necessariamente problema, né? Todos nós somos ansiosos, né? Mas por que
existe assim, algum estudo, alguma explicação de por que a gente está tão ansioso, essas sensações têm sido colocadas ultimamente tão em evidência? Sim, existe. Nos últimos 50 anos, a ansiedade ela aumentou assim, em nível muito alto. E eu, na prática clínica, né, assim, nesses 14 anos que eu sou psicóloga, a gente consegue ver a diferença mesmo. Inclusive aqui, né, com os estudantes, com os servidores, as queixas maiores de ansiedade. A gente tem vários fatores. Especificamente no Brasil e em outros países que têm uma questão econômica, a gente pode falar da insegurança em relação ao que eu posso prover, ou seja, ao trabalho, à economia, às vulnerabilidades sociais, econômicas. Então, isso tudo é um fator que aumenta a ansiedade. A gente também tem, aí é mundial, o modo que a gente está vivendo. A gente está sempre na correria, fazendo muitas coisas. Eu gosto de dizer que a gente, mesmo que a gente tenha muitas coisas o que fazer, a gente se viciou na pressa. Então, até momentos que não é para eu estar com pressa, agitada, eu estou tão acostumada a estar nesse local de agitação que eu fico agitada mesmo sem estar agitada. E aí entra também as redes sociais, essa demanda pela produtividade, a falta de conexão mesmo. As redes sociais, a gente vai perdendo a conexão olho no olho, como a gente está aqui conversando, e vai cada vez mais ficando isolado em um mundo virtual. Então, tudo isso também contribui para a ansiedade ela estar mais presente. E aí é quando a proporção aumenta, porque assim, como você está falando, tem momentos que a ansiedade nos ajuda. Sim. Quando é que a ansiedade me ajuda? Assim, para eu não tomar, como nosso podcast é esclarecedor, né? Para a gente não tomar tudo como adoecimento. Para a gente também não negativar totalmente essa palavra, né? Tem algum momento que a ansiedade ela ajuda? Com certeza. A ansiedade ela vai dar um sinal de alerta de algo que vai acontecer em breve, que eu preciso me preparar. Seja uma prova, seja uma reunião de trabalho, seja inclusive algo bom, eu tenho um show que eu quero ir, alguma festa, algum encontro com amigos, então eu vou ficar ansiosa para estar presente, eu vou me preparar para isso. Então, assim, a ansiedade boa, ela até pode ser aliada da responsabilidade, digamos assim? Sim, com certeza. Como eu disse, se eu tenho uma prova, o que eu vou fazer? Daqui a 15 dias eu tenho uma prova, eu vou estudar, eu vou me preparar para aquilo, porque é algo importante, é uma necessidade que eu tenho de passar, de me sair bem, de terminar meu curso, enfim. Então, assim, esse papo com a Carol foi muito importante para a gente entender que a ansiedade, ela não é sempre patológica, nem ela é totalmente negativa. Então, assim, quando alguém diz estou ansioso, não é sempre que a gente precisa olhar de forma negativa para isso, né? O importante é a gente saber qual o limite. Então, assim, Carol, você esclareceu bastante, eu acho que essa conversa já dá o início até de próximos assuntos sobre saúde emocional que a gente pode conversar, né? Se você quiser mandar também um tema que você gostaria que a gente conversasse sobre ele ou esclarecesse alguma dúvida. Mas tem estratégias, assim, como a gente já esclareceu, quando a ansiedade é boa, quando a ansiedade é ruim, eu queria que você falasse, assim, para os nossos ouvintes, se existe estratégia que a gente pode adotar quando essa ansiedade chega, né? Você compartilhar conosco. O que eu posso fazer para que a ansiedade não ultrapasse esse limite, né? Do sentimento pro adoecimento. Pronto. Algumas coisas estão na esfera individual. Então, a nível coletivo, como eu falei, dos fatores, né? Sociais e econômicos, a gente não tem muito o que fazer pontualmente. Claro que a gente tem essa noção de olhar das pessoas que eu vou escolher para me representar, no governo, enfim. Mas a nível individual, eu posso fazer algumas coisas. A ansiedade, quando ela chega, ela vem atrelada a um pensamento. Então, assim, eu me senti ansiosa, eu reparei. A primeira coisa que você tem que fazer é o que você pensou antes para se sentir ansioso. Eu não vou dar conta. Eu tenho alguma coisa amanhã, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou capaz. Isso é um pensamento que gera ansiedade.
E aí você vai ser um cientista de você mesmo. Você vai começar a se perguntar se esse pensamento, ele é real. Se ele faz sentido. Porque os nossos pensamentos, eles podem mentir pra gente. E a pista é quando a frase, ela é uma frase totalizante. Quando eu falo eu não vou dar conta, eu não abro espaço para possibilidade, percebe? Uhum. Eu tenho amanhã uma reunião, eu não vou dar conta, eu não vou ser capaz. Eu fechei, pronto, fechei a possibilidade, fechei caminhos, fechei alternativas. Quando você pensa assim, vão ter coisas na reunião que eu vou ter que me preparar porque eu não domino direito. Aí você abre o espaço para a possibilidade. Então você começa a questionar os seus pensamentos, ver sinais de que eles estão nessa inflexibilidade, sempre, tudo, nunca, nada, são bons sinais. E você também se faz perguntas, tá? Eu estou pensando porque geralmente o nosso pensamento ansioso, ele vai para uma catástrofe. O pior que pode acontecer, você já está pensando. E aí você pensa, tá, o que pior pode me acontecer? Aí você chegou no pior que pode me acontecer. Esse pior tem uma solução? Normalmente ele tem, também não é algo fechado. Mas aí você vai pensar também, o que melhor pode me acontecer? E aí você vai conversando com você e vai dizer, se fosse um amigo ou um amigo conversando comigo, o que eu diria? Porque geralmente o nosso conselho para o amigo ou amiga é melhor, né? É melhor. Ele é menos cruel do que o nosso julgamento para a gente. E outra coisa que eu indico, além de questionar os nossos pensamentos, é a gente colocar pausas no nosso dia a dia. Porque você lembra que eu falei que a gente está viciado na pressa? Uhum. Então, assim que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer não é olhar o celular. Porque geralmente a gente pode olhar até para ver, tá na hora e tudo. Mas você vai se espreguiçar, você vai com mais calma. Você vai acordar, exatamente. Aí você pode tomar um banho sem olhar para o celular. Você pode olhar para o celular só depois que você passou uma meia hora. Ou então você pode escolher também em alguma refeição, você escolher fazer essa refeição realmente sem pressa, do que ficar comendo e trabalhando, ou pensando em alguma coisa. Respirar, porque se eu falar meditar, todo mundo vai pensar que meditar, eu preciso meditar meia hora, ser aquela Buda assim. Não, é parar às vezes antes de dormir, sentar na cama, botar uma música relaxante, sentir o corpo, sentir a respiração e fazer, mas vão chegar 1000 pensamentos, eu não consigo, não tem problema. Só tente respirar, nem que seja por 1 minuto, 2 minutos. Então, essas pausas que a gente vai fazendo também são importantes para a gente sair da agitação, porque a agitação, ela leva à ansiedade. Meu Deus, as dicas foram importantes para mim. Vou começar a fazer. Sim. Então é isso, acho que a gente esclareceu um pouco sobre ansiedade na edição de hoje. E a gente se despede por aqui. A gente agradece nossa convidada, a psicóloga Caroline Cabral. Obrigada, Carol. Também agradeço e estou à disposição aí para os temas que o pessoal pediu pelas mensagens. Então é isso, a gente fica aberto, né? Convida você a participar, interagir conosco, enviar sugestões. A Carol é excelente psicóloga, está aqui disponível. Né? E obrigada a você que nos acompanhou nessa conversa. Esse foi o Diálogo, nosso quadro de entrevista no IFCE no Ar. Acompanhe nosso podcast nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast e também na TV IFCE. Nosso canal no YouTube. Até a próxima entrevista. Tchau, gente.